Queria destacar hoje um assunto que é muito importante e que está no esteio básico da doutrina espírita, que é a celebração dos 160 anos da obra O Livro dos Médiuns. Essa obra, que foi lançada em 15 de janeiro de 1861, está completando agora os seus 160 anos. E é uma obra muito importante, porque Allan Kardec teve uma preocupação muito interessante ao compor essa obra. Ele coloca na introdução um aspecto muito curioso sobre ela. Ele diz que o Livro dos Médiuns poderia ser um livro bem mais fino, um livro pequeno, menor, porque para falar sobre mediunidade ele não precisaria gastar tantas palavras. Mas ele fala na introdução que ele teve uma preocupação, que de repente o livro, sendo muito fino e tratando só da parte técnica da mediunidade, essas informações pudessem cair na mão de pessoas menos avisadas e pudessem achar que sabiam aquilo que não sabia, como se você entregasse um manual de química para crianças e elas entrassem num laboratório de química sem saber realmente o que significam todos aqueles compostos que estão ali e qual é o resultado da combinação entre eles. Então ele fala que ele se deu ao trabalho de ampliar o tamanho da obra para que em todos os capítulos existisse uma mensagem moral, a fim de que o conhecimento técnico não estivesse divorciado da necessidade de nós, efetivamente, fazermos uma compreensão mais dilatada de que nós devemos fazer com esse recurso extraordinário que é a mediunidade nos nossos dias. Nesse sentido, portanto, nós hoje fazemos uma saudação a essa obra que veio sintetizar dentro dela os trabalhos e as pesquisas realizadas por Allan Kardec, nos permitindo entender como que se dá esse grande fenômeno de comunicabilidade entre os homens e os espíritos, trazendo para nós respostas que há muito tempo nós buscávamos. Há quantos séculos, há quantos milênios nós estamos sob a influência dos espíritos, nós estamos vivendo dentro desse mar de influências do mundo espiritual para o mundo corporal, desde o surgimento da raça humana sobre a face do planeta, nós temos essa comunicabilidade franca, mas que nem sempre foi bem entendida. Então, o Livro dos Espíritos, ele inaugura um momento novo, um momento no qual o mundo se volta para olhar o mecanismo da comunicabilidade, não mais à conta de superstição, como sempre foi observado. Tivemos um período muito mágico, muito místico, período dos sacerdotes, período das pitonisas, daquela época antiga em que as pessoas que tinham esse tipo de faculdade eram vistas como especiais. Depois tivemos o reverso da medalha, durante o período da Idade Média, em que essas pessoas passaram a ser perseguidas, lidas como bruxas, e por conta de terem algum tipo de sensibilidade maior, foram obrigadas a terem que se refugiar nas florestas, a se esconder de viver na civilização. Até que no século XIX, essa obra, O Livro dos Espíritos, vem tirar o véu e mostrar como que esses fenômenos se dão, como que as coisas acontecem. E isso foi muito belo, porque a partir da leitura que o Espiritismo nos ofereceu, nós tivemos a oportunidade de sair daquela infância espiritual e compreender como que se dão os fenômenos que nos cercam. Saber que as pessoas que ouvem, que veem, que sentem a presença dos espíritos são, a bem da verdade, pessoas normais. Não são pessoas especiais. Não são pessoas dotadas de nenhum recurso que as torna meritórias de nenhum tipo de benesse ou nenhum tipo de reverência. São pessoas normais, apenas possuem o dom de ter a sensibilidade mais aguçada. E aí nós saímos desse ambiente de certa ignorância, de certa ingenuidade, para entender que o fenômeno é real, para sair dessa área mística e vermos o fenômeno como uma coisa que acontece. Assim como a gente vê, assim como a gente ouve com os olhos da carne, assim como nós temos os 5 sentidos físicos, nós temos esse outro sentido que nos descerra um universo maravilhoso do mundo espiritual. Conseguimos entender as relações dos chamados santos,
dos homens santos, daqueles que se inspiravam pelos bons espíritos, e conseguimos entender o familiar difícil, aquela pessoa que tem maior dificuldade de conviver em casa, os dramas de perturbação que nós passamos, os conflitos que desagam nos processos depressivos, nos processos de suicídio, nas angústias sem par que a humanidade atravessa e que, através da leitura que o Livro dos Médiuns nos oferece, nos apresentando o mundo espiritual, a nossa visão de mundo mudou completamente. Então, salve Allan Kardec pela chance que nos concedeu de vermos o mundo por outra ótica, e salve o Livro dos Médiuns, o grande instrumento para que façamos um novo olhar sobre a vida e entendamos a imortalidade da alma de maneira mais clara.